Olá, meus amigos, clientes, pessoas que me acompanham, que admiram, gostam, incentivam o meu trabalho. Fico muito feliz e isso alimenta e dá forças para que a gente possa continuar com o conteúdo. É saber que esse conteúdo, que esse material, que essa intenção está indo, Tá indo de porta em porta, tá alcançando pessoas. E hoje nós vamos continuar falando sobre ansiedade. Vamos continuar trabalhando a ansiedade, vamos continuar cuidando da nossa ansiedade. E a justificativa é a mesma do trabalho anterior. Todos os dias sentimos ansiedade, todos os dias. Porém, não tomamos consciência desse sentimento cotidianamente. E essa falta de consciência é um empecilho, uma barreira para que possamos ter o que se chama de ansiedade saudável, uma ansiedade funcional, uma ansiedade que contribua para a qualidade de vida. Repito também que o problema não é ter ansiedade, e sim o seu grau, e sim a sua desregulação. Tudo bem? Existem várias atividades que podem estar ajudando para que possamos ter essa ampliação de consciência em relação aos nossos sentimentos, especialmente em relação à ansiedade. Por exemplo, o exercício de relaxamento corporal, ou melhor, os exercícios de relaxamento corporal, os exercícios de cognição, e os exercícios comportamentais. Esse tripé, corpo, mente e comportamento, organismo, mente e comportamento, fazem uma relação, fazem parte de um mesmo conjunto de cuidados, mesmo sistema, fazem parte do mesmo sistema. Quando eu digo cuidado do corpo, cuidado do organismo, cuidar do organismo, existem exercícios, por exemplo, de respiração mesmo, Nós temos o nosso sistema cardiorrespiratório, que está relacionado diretamente aí com o nosso sistema nervoso, que está diretamente relacionado com os nossos pensamentos. Então, quero dizer que quando você cuida do corpo, quando você cuida do organismo, você também cuida da parte cognitiva, dos pensamentos. Quando você cuida do corpo, você também cuida da parte comportamental. Porque o cuidado requer um comportamento, percebe? Vou repetir, o cuidado requer um comportamento. Os exercícios em si são simples para quem não entendeu ainda o que ele se propõe a fazer, o que eles se propõem a fazer. Por exemplo, exercício de respiração, respiração, meditação, técnicas respirativas, enfim, como você preferir. Mas esses exercícios de técnicas respiratórias, eles têm um papel fundamental para regular o corpo, para regular o organismo. Então você tem que fazer esses exercícios sabendo qual é a finalidade. Porque se você os fizer em um processo de imitação, sem tomar consciência de onde, como e para que eles estão sendo feitos, você se perde no processo. Como exemplo, quando você vai para a academia e você trabalha um músculo específico, se você não se concentrar na execução do exercício, se você não aprender como executar o exercício,
você não vai ter o resultado esperado de forma eficiente. Do mesmo modo, as técnicas respiratórias, né? As técnicas de respiração. Então, uma técnica que eu deixo para você é, por exemplo, você puxa o ar e solta calmamente. Você repete essas 3, 4 vezes, né? Sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar em terminar. Apenas faça. Porque você solta calmamente, sem pressa. Puxa, segura e solta. Puxa, segura e solta. Calmamente, sem pressa. Quando você faz isso, você está regulando o seu sistema cardiorrespiratório, o seu sistema nervoso de uma maneira. Quando você puxa e solta rapidamente, você está exercitando de uma outra maneira. Percebe? Quando você puxa e solta rápido, tem uma outra finalidade. Tem uma outra finalidade. E você poderia me perguntar, mas Osmar, qual? Por exemplo, a técnica de você inspirar, segurar e soltar calmamente. A proposta é o que? Você regular seus batimentos cardíacos, regular seu corpo, trazer, né, seu estado de presença, estabelecer um estado de presença. E para estabelecer um estado de presença não precisa de pressa, por isso que eu digo, né? Por outro lado, quando você inspira e solta de vez, né, você, por exemplo, está no ataque de pânico. É interessante essa técnica, porque no ataque de pânico, você segurar o ar e soltar calmamente já é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas já é mais, digamos assim, complexo. Se você está em um estado de consciência bem, está tranquilo, está fazendo exercício no modo aprendizagem, ou seja, no modo preventivo, de prevenção, você faz esse tranquilo de soltar calmamente. Se a pessoa está passando por um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, está querendo se restabelecer, está com o sistema de luta e fuga ativado, esse de inspirar e soltar rápido pode ajudar um pouco, assim, inicialmente, né, até ele começar a se regular também. Uma técnica cognitiva agora, né? Saímos de uma técnica voltada para o corpo e vamos agora para uma técnica cognitiva, né? Perdão, vamos para uma técnica comportamental. Suponhamos que você está em uma situação que lhe gerou uma paralisação. E essa paralisação pode vir por uma questão de ansiedade, de pânico ou por uma falta de uma habilidade social. Você parou ali. O que fazer? Uma estratégia é você ligar para alguém, certo? Que você confia. Não, peraí, eu vou ligar aqui para Osmar, vou ligar aqui para Mariazinha, vou ligar aqui para meu tio, vou ligar aqui para alguém que eu sei que vai me ouvir nesse momento, né? Essa é uma técnica comportamental. Por quê? Falar rapidamente, você tira o foco da situação, você ganha tempo para o seu cérebro processar o que está acontecendo e, consequentemente, você ganha tempo de resposta. Você sai do campo da reação, porque o cérebro ele precisa de um tempo de resposta, né? A neurociência diz isso. Por exemplo, em certa época, estava passando uma propaganda na qual pedia-se assim: conte até 10. Nem briga de trânsito, conte até 10, mais ou menos isso. E qual era
finalidade de contar até 10. Quem não entendia, quem não estava ali a par da situação, fazia até deboche, né? Que contar até 10? Para quê? Não faz sentido. A gente é muito racional. Só que o contar até 10 é justamente para que o cérebro, enquanto órgão mesmo, tenha o tempo necessário para processar tudo aquilo ali e dar uma resposta mais sofisticada, né? Mais assertiva, tá bom? Então agora vamos para uma técnica cognitiva, né? Vamos para uma técnica cognitiva. Nessa técnica cognitiva, você pode fazer exercícios de lembrar de situações, né? Reviver situações e elaborar respostas. Você pode viver e elaborar respostas. Por exemplo, lembre-se de uma situação muito difícil que você enfrentou. E quando eu digo lembre-se, coloque riqueza de detalhes. Onde estava, com quem estava, os sons que estavam passando naquele dia, naquele momento, as cores que estavam passando, o clima do momento. Descreva as fisionomias que seu rosto, que sua memória lembra. E aí, por último, você vai descrevendo as sensações que você foi tendo durante o processo. Quando a situação começou a ficar difícil, e aí você vai descrevendo tudo. A resposta que você deu. E aí, se fosse hoje, você, no seu estado emocional de hoje, qual a resposta você daria? Percebe? E aí você vai responder. Daria outra resposta, daria a mesma resposta. Tá. Se você optou por responder outra resposta, o que pesou em mudar a resposta que você daria da que você deu no momento? Se você optou por manter a resposta, o que pesou? Né? Como você avalia? Percebe? Então essa é uma técnica cognitiva. Um outro exercício muito importante também é a gente pensar além do corpo, além da mente, além do comportamento, né? Na verdade, não além, mas incluído em tudo isso, é pensar nos sentimentos, né? Então, saber que cada pessoa também tem seus medos, tem suas dores, tem suas emoções, tem suas ansiedades, tem suas angústias. E saber que o julgamento, ele é sempre um lugar perigoso, né? Um lugar perigoso. Colocar adjetivo nas pessoas, colocar rótulos nas pessoas é um lugar perigoso, tá bom? Uma outra técnica cognitiva também que a gente pode adotar é do que se chama de teoria dos cenários possíveis. Para quem tem ansiedade, isso é muito claro. O que é a teoria dos cenários possíveis? É quando você literalmente cria cenários possíveis para uma situação. Por exemplo, vamos a uma festa no domingo à noite. Aí você chama seu irmão, sua irmã, sua família, né? Esposa, enfim, todo mundo. E aí um deles, vamos supor que sua esposa tem ansiedade desregulada, tá?
E essa ansiedade, quando você fala ir à festa, essa ansiedade é ativada, ou seja, o ir à festa é um gatilho. O ir à festa é um gatilho. E aí essa pessoa começa a criar cenários possíveis. E ela fala, rapaz, a gente pode ser assaltado, pode ter uma briga lá e sobrar pra gente, e o carro pode quebrar, minha mãe tá tomando remédio, pode passar mal. E aí ela começa a dar várias respostas. O que deixa isso complicado é que todas as respostas, todos os cenários que ela cria, pode acontecer. E aí o cérebro, ele fala, ele né, no campo lógico cartesiano dele, ele chega a conclusões reais, porque o cérebro, a neurociência fala que o cérebro ele não distingue realidade de pensamento. E isso é um problemão para quem tem ansiedade, porque esses pensamentos são possíveis, são reais, são potenciais. E o cérebro, não distinguindo a realidade de pensamento, o que é que acontece? Fala, vixe, pode acontecer mesmo. Então vou disparar aqui o sistema de luta e fuga. Vou disparar aqui o meu sistema nervoso aqui, né? Vai ficar ativado, vai ficar alerta. Eu vou ficar hipervigilante. Eu vou falar com ela para ir. Se ela quiser ir, é uma opção melhor não ir. Mas se ela quiser ir, eu vou ficar aqui hipervigilante. Né? Melhor definindo, né? A hipervigilância seria uma resposta do ansioso. Tá, então essa pessoa vai na festa com a família, pergunta simples com resposta clara, né? Essa pessoa vai usufruir da festa de forma 100%, de uma forma, nem digo 100%, porque acho que isso usufruir 100% realmente é difícil, mas assim, de forma mínima, de forma saudável, né? De forma saudável. Ou ela vai tentar criar, digamos assim, respostas de segurança para poder se sentir mais, desculpa a redundância, se sentir mais segura. Só que isso gera na relação ali da família, com o marido, com o pessoal, um desconforto, porque ela vai falar, eita, minha mãe não pode ficar sem remédio, vou levar o remédio, bota o remédio na bolsa. Eita, o carro pode furar o pneu, vou ver se o step tá, vou levar alguma coisa aqui extra para encher. Ah, pode ter assalto, é melhor a gente ficar perto do posto, do policial. Ah, então começa a ter assim, várias respostas para criar um cenário de segurança, né? A depender do nível de ansiedade, isso pode ser bem complicado. Aí talvez você me pergunte, Osmar, qual é o nível de ansiedade nesse caso, considerado, digamos assim, normal, dentro da curva normal? É o nível que você, se tem uma prevenção, né, que você não sofre com isso, porque assim, o problema, interessante, o problema não é você pensar nessas hipóteses, porque são cenários possíveis, né? Pode acontecer. O problema é você sofrer com elas. E o ansioso sofre. Então o problema não é você chegar assim e abrir o fundo do carro, tá ok aqui, beleza. Ah, não tá ok não, aqui eu vou consertar e vamos seguir viagem, beleza. Não, o ansioso ele sofre por antecipação. Ele sofre mesmo sem saber se o problema existe, mas só de criar esse cenário, ele, digamos assim, sofre, né? Então a ideia é você pensar o que poderia acontecer e dar respostas saudáveis para essa, digamos assim, para esse cenário. E o objetivo é que você não sofra com esses cenários. Ficou claro?
Uma outra coisa importante é sobre a cognição ainda, você ter um diálogo interno saudável. Vamos lá, o que é um diálogo interno? O diálogo interno é um recurso da mente, né? Todos nós temos, né? Aquela velha conversa, estava aqui conversando sozinho com meus botões, enfim. Então, o diálogo interno é o nosso pensamento ali sendo elaborado e a gente tomando conta daquilo, falando, interessante, muito interessante, né? E às vezes o pensamento está lá brotando e a gente entra nesse jogo também e aí surge o diálogo interno. O perigo qual é o perigo? Nós nos misturarmos com esses pensamentos e perdermos o nosso self, ou seja, perder o nosso senso de eu. Isso é muito perigoso. Mas de modo geral, o diálogo interno ocorre, a gente se envolve de forma saudável e vida que segue. E no quadro ansioso, um diálogo interno que pode ser um recurso que pode ser implementado no diálogo interno é o que se chama de frases afirmativas, né? Ou simplesmente afirmações. Você chega e fala, fala para si, né? Mentalmente, lógico, né? Não vou deixar este medo me paralisar. Não vou deixar esta ansiedade me paralisar. Não vou deixar. E aí você pode criar uma variação, né? Variações. Não vou deixar essa ansiedade interromper meus planos, né? Vou lidar com a minha ansiedade. Você vai criar uma afirmação que seja coerente no seu cotidiano, na sua realidade, tá? Na sua realidade. Mas, assim, de modo geral, é uma afirmação que você se coloque no controle, ou que você se proponha a estar nesse lugar. Eu nem digo controle, tá? Eu digo assim, num contato, né? Num contato com esse indivíduo. Uma outra estratégia cognitiva é você substituir os pensamentos. Veio um pensamento negativo, fruto da ansiedade. Por exemplo, a gente vai pegar essa estrada aí, nessa chuva, e se o pneu furar? Então, qual pensamento? Tá certo que você vai, né? Tá certo que tá tudo planejado para a viagem acontecer, para ir para a festa, mas o pensamento negativo tá ali, igual chiclete, né? Tá ali grudado em sua mente e você balança, você tenta se livrar dele, ele tá ali grudado. Outra estratégia é o que? É você substituir por um pensamento positivo, de polaridade positiva. Como assim de polaridade positiva? Vamos lá. O pensamento é sobre a viagem. Ou melhor, a ansiedade é em relação à viagem. O pensamento é sobre o pneu furar, né? É sobre o pneu furar. Esse pensamento é negativo? Não há evidência nenhuma que o pneu vai furar, né? Em tese, não há evidência nenhuma que o pneu irá furar. Mas você pensa e se o pneu furar? Qual é o pensamento, né, de polaridade positiva nesse caso? É um que substitua esse pensamento negativo. Se eu penso, repetindo, me perdoe, mas eu vou repetir, vai ficar bem enfática essa parte. Se eu penso, e se o pneu furar? Eu posso pensar, vamos supor que quem vai dirigir é seu irmão. Meu irmão dirige muito bem, ele vai se sair bem, não vai furar o pneu, pronto. Você confia, você transfere um pouco de confiança, que é algo que o ansioso tem pouco, né? Mas assim, você faz esse exercício de transferir a confiança para seu irmão, para o motorista, seja quem for. Tá. Outro pensamento que pode funcionar como polaridade positiva. Isso dificilmente acontece, né?
vou pagar para ver. Aí você não transfere para ninguém, mas você barganha o seu próprio pensamento. É interessante também. Talvez esse segundo tenha maior efeito para reduzir aí sua ansiedade nesse quesito, nesse ponto. E outra, para a gente fechar essa parte, um outro recurso também cognitivo para que se possa ter um resultado saudável da ansiedade é você estar no presente, você permanecer no presente. Então, quando amanhã me preocupar, vou me manter no presente. Eu tenho uma entrevista de emprego semana que vem. A gente sabe, né? A depender, né, do contexto, pode ser um momento que gera ansiedade em todos, tá? Mas dependendo do contexto, pode ser muito, pode ser pouco. O que eu posso fazer hoje para que minha entrevista lá na semana que vem tenha um bom resultado? Eu posso ver no YouTube entrevistas de emprego, por que não? Eu posso ler um livro sobre o cargo que eu pretendo. Se ele me perguntar alguma coisa, eu vou estar mais seguro. Então veja que está sempre procurando essa segurança que você vai barganhando. Então eu não vou, como falta uma semana, eu posso terminar esse livro. Então eu vou me concentrar nesse livro. Quando terminar, eu penso, eu dou vazão a esse pensamento de como será a entrevista. Mas deixarei para pensar depois que eu ler o livro, percebe? Ou ver um vídeo, enfim. Então, pessoal, falando sobre ansiedade, eu trouxe aqui algumas atividades que ajudam muito no quesito gerenciamento da ansiedade, equilíbrio da ansiedade, como você queira chamar, né? Desenvolver a ansiedade funcional, enfim, mas que ajudam muito essa qualidade de vida a partir do seu autoconhecimento, do seu automonitoramento. E tem algumas premissas que eu sempre defendo lá no meu curso, no meu programa, que é saber que sentimentos todos os dias iremos ter. Todos os dias, né? Todos os dias vamos ter um pouco de medo, um pouco de alegria, um pouco de raiva, um pouco de nojo, um pouco de tristeza. Talvez a gente não acesse todos eles de forma tão consciente e clara como se propõe, né? E a proposta do programa é justamente a qual? Você ter a consciência de suas emoções. Quando eu falo de ansiedade, ela vai estar relacionada aí com um pouco do medo, principalmente, né? Com a emoção medo. Mas a ansiedade é um sentimento complexo. É um sentimento que acompanha o ser humano no quesito evolução. Desempenha aspectos positivos muito, muito importantes que a gente não pode deixar de frisar. É através dela que nós podemos nos preparar, que nós podemos ter um pouco mais até de responsabilidade, por que não? Porém, a gente só alcança bons resultados quando sabemos que ela está ali para nos mobilizar e damos uma resposta consciente em relação a esse sentimento. Se a gente não traz com a consciência, não faz esses exercícios que eu, por exemplo, aqui passei, que aqui foram alguns, existem inúmeros, né? Porém, para você colocá-los em prática, é necessário você ter uma orientação profissional. Assim como quem está na academia precisa de um personal para otimizar. Você pode treinar só? Pode. Mas você, a não ser que seja
uma pessoa muito autodidata ou da área, enfim, em geral você não vai ter o mesmo resultado do que treinando com personal. É a mesma coisa, no que, né, analogia de ter um profissional lhe acompanhando. Você pode fazer exercício, só pode. Porém, assim, a ordem de se fazer exercícios, saber como está a questão, né, dos pensamentos, do comportamento, do corpo. Então, tudo isso é um sistema, está integrado, precisa ser investigado, para que se possa fazer a melhor atividade para aquele momento, tá bom? Então, um forte abraço, espero que tenha gostado. Até breve.